Oi, pessoal, uma boa tarde. Hoje, sexta-feira, vamos estar falando aqui na página 260 sobre o uso do M, do N, do tio. Esse uso do M e do N no final da sílaba, o que acontece? Ele tem um som nasalizador. É um som em que a gente vai falar a palavra, nós sentimos o ar saindo pelo nariz, o ar que ajuda, né, na emissão desse som. Por exemplo, setembro. Então, hora que a gente tampa o nariz, a gente percebe, né, que o ar e o som vão ser emitidos pelo nariz também. Por exemplo, aqui na palavra pedalando. Então, na hora que a gente tampa o nariz, a gente percebe, né, o ar saindo e a palavra sendo nasalizada. O ar saindo pelas narinas, né? Então, leia essas palavras em voz alta, prestando atenção na posição N, na sílaba nada. Sem problemas. Não foi nasalizador. Por quê? Porque não estava no final da sílaba. Pedalando, se você tampar o nariz, então você já percebe o som nasalizador. É como se você falasse assim, pedalando, com o A contínuo. A posição da letra N interfere na pronúncia da sílaba? A gente viu que sim. Número 2, acrescente a letra N entre as sílabas para formar outras palavras. Veja um exemplo. Mito, minto, mata, manta, lida, linda. Você vai escrever aqui bem bonitinho com a sua letra bacana. Logo, longo, suga, sunga, que é a cuequinha para banho, né? Pesa, agora vai ficar com um som diferente do S também, vai ficar pensa. Questão 3, leia as palavras a seguir e observe os destaques. Armazenava, então o ma, impressionava, que o I e o M no início, que fica parecendo assim, ó, o I com tio. Isso aqui é a maneira que nós representamos o som. Então, eu vou colocar entre barras. Quando eu coloco entre barras, eu estou mostrando que eu estou representando esse som. Formiga, o M no início da sílaba. E também, ó, vou representar o som. Olha, como se eu falasse também, com o tio nasalizando. Letra A, circule as palavras em que o M está antes da vogal na sílaba. Circule a palavra em que o M está antes da vogal na sílaba. Então, aqui a vogal, ó, está antes do M. Vogal, antes do M. Então, você vai circular essas palavras. Sublinhe as palavras em que o M está depois da vogal na sílaba. Sublinhe as palavras em que o M está depois da vogal. Então, é o inverso do que eu expliquei, ó. A vogal tá aqui, o M está depois. Então, essas aqui nós vamos sublinhar. Falei ao contrário, né, gente? Aqui está a vogal, o M está aqui depois. Então, essas nós vamos sublinhar. Sublinhar e passar o traço por baixo. E nós vamos circular as palavras em que o M está antes da vogal. Aqui a vogal e aqui o M está antes. Aqui a vogal e o M está antes. Então, aqui vocês vão circular. Então, agora eu expliquei certinho. Letra C, a posição da letra M interfere na pronúncia da sílaba. Então, a posição do M antes do A e a posição do M depois da vogal, aqui no caso depois do A, interfere no som, na pronúncia? Interfere sim, né? Nós nasalizamos essa vogal. 4, pronuncie em voz alta as palavras a seguir. Roma,
e romã. Aqui nós temos o tio que vai nasalizar essa vogal. A pronúncia da última vogal é a mesma? Vocês vão colocar aqui? Não, porque ela foi nasalizada pelo tio. É uma atividade para a gente fazer em grupo, quando a gente está em sala, mas podemos responder aqui no livro. Em voz alta, leia as palavras a seguir e observe as partes em destaque. O que elas têm em comum? Conta, rã, lombo. O que se tem em comum? Você pode passar um traço aqui com a régua, ó. Elas têm em comum, né? O som de vogais nasalizadas, né? Mesmo essa aqui tendo somente o tio, o on e o com, outro on com N, on com M, e o rã com tio, são sons nasalizados. Aqui na página 261. Vogais seguidas de M ou N ou tio, né, ou com sinal nasalizador, nós não falamos acento, nós falamos sinal gráfico. É um sinal que vai nasalizar a vogal. Como as que você viu na atividade anterior, tem som nasalado, ou seja, parte desse som é produzido pelo nariz. Então, a gente sente o ar saindo pelas narinas. Quando isso acontece, chamamos a vogal de vogal nasal. Observe, vogal seguida de M, sombra, então ela se torna uma vogal nasal. Vogal seguida de N, acende, então ela se torna vogal nasal. Tanto faz do M como o N. E a vogal com sinal gráfico do tio, como em an, no caso de galã, hortelã, rã, romã. Então, a vogal foi nasalizada com o sinal gráfico. Pronuncie as palavras abaixo, prestando atenção no som delas. No som de quem? No som da própria palavra, né? Ligue cada palavra ao grupo correspondente. Então, palavras que têm vogal nasal, depois, palavras que não têm vogal nasal. Então, vamos lá. Vila, lá, aqui é um som aberto. Lombo, aqui tem som nasalizador. Vilã, gato, normal, né? A gente pronuncia bem aberto. Gato, lã, ó, beleza. Depois, lobo, depois, canto. Quais os dois grupos? Vogal nasal, né? As que não tem vogal nasal, essas que eu falo, o som tá bem aberto, estamos pronunciando normal. E a vogal que é nasal, que a gente vai sentir o som sair pelas narinas. A gente vai sentir o som, sentir o ar, né? Você vai sentir uma vibração saindo pelas narinas. Então, a página 260 e a 261 é sobre o uso do M, do N e o uso do tio para nasalizar essas palavras.